E hoje vamos escrever história. Hoje nós vamos vivenciar o quarto halving do Bitcoin. Um movimento super importante que acontece a cada 4 anos, onde a gente reduz pela metade a emissão de novos Bitcoins. Obviamente, hoje o halving ele já não afeta tanto o preço do Bitcoin como ele afetava lá atrás, porque a gente já tem mais de 90% dos Bitcoins em circulação. Mas, nesse vídeo, a gente vai falar sobre isso. Nesse vídeo, a gente vai olhar para o preço também e entender quais são os comportamentos que podem acontecer na data de hoje. Bom, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, hoje vai acontecer o halving, tá? E esse não é um evento que ele tem uma data marcada, mas sim um número de blocos. Exatamente a partir do momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, daqui 72 blocos, nós vamos ter uma redução pela metade de novos Bitcoins. Eu não sei se você sabe, mas a gente utiliza os novos Bitcoins para poder pagar os mineradores, tá? Ou seja, daqui para frente, os mineradores vão começar a receber menos Bitcoins para que eles tenham as máquinas ali ligadas. Obviamente, a gente tem o preço do ativo, não vamos falar sobre remuneração dos mineradores, afinal, o minerador ele é uma empresa, uma entidade ali onde ele tem custos, tem outros fatores. Outro dia a gente pode explicar como que tudo isso daí funciona. Mas o objetivo de hoje é mostrar para você qual que é a minha visão e a minha expectativa para esse evento. Hoje vai ser bem importante a gente analisar, por exemplo, as movimentações das carteiras. O que as carteiras elas vão fazer na data de hoje? Veja só, nesse gráfico, por exemplo, a gente consegue separar ali as carteiras que têm mais de 1.000 Bitcoins e a gente consegue observar as movimentações que elas fazem. Olha só, a primeira vez ali ó, que a gente bateu, por exemplo, os 61 mil dólares, a gente teve um grande despejo dessas carteiras acima de mais de 1.000 Bitcoin. Quando a gente chegou ali nos 71 mil dólares, a gente teve mais um despejo mais uma vez. É interessante a gente acompanhar sim o que vai acontecer na data de hoje, tá? Então, entender se os big players, eles estão distribuindo, se eles estão acumulando ou se eles não vão fazer absolutamente nada. Porque existe uma máxima e uma estratégia dentro do mercado financeiro que é compre no boato e venda no fato. O porquê que a gente fala muito venda no fato? Quando a gente coloca uma expectativa para um evento, a gente vem se preparando para aquele evento. Só que quando a gente está chegando próximo daquele evento, tem as pessoas que descobrem aquele evento naquele momento. E essas pessoas são muitas pessoas. Até então, se a gente olhar o número de pesquisas pela palavra halving dentro do Google, ela aumentou drasticamente nos últimos dias. Isso faz com que muita gente vá chegando no mercado nesse momento desses eventos. E quando essas pessoas estão chegando, a gente tem uma grande liquidez. Se a gente tem uma grande liquidez, é uma boa oportunidade para a gente ter estratégias de saída do mercado nesse momento. Então vai ser legal a gente acompanhar as carteiras na data de hoje para entender se elas vão distribuir ou não, ou se elas vão fazer absolutamente nada, tá? A gente pode olhar para as carteiras ali acima de 1.000 Bitcoins, a gente pode dividir as carteiras também, olhar ali de 10 a 100 Bitcoins, que é a que eu gosto bastante de acompanhar. Essa carteira é esse grupo de carteiras aqui em azul, a gente pode olhar as carteiras de 1.000 a 10.000 Bitcoins. Isso daqui é super importante da gente acompanhar. E, inclusive, ver o que as principais carteiras elas vão fazer na data de hoje. Olha só, a gente vê que esse gráfico está um pouco mais alaranjado aqui. Isso mostra que as principais carteiras elas vêm distribuindo nos últimos dias. A gente ainda não tem um 100% ali de distribuição, seria a gente chegar ali bem no amarelo mesmo, chegar em 0 aqui, nível de acumulação, mas a gente já tem uns sinais ali de distribuição. Obviamente, hoje vai ser um dia extremamente volátil para o Bitcoin. Olha só, se a gente ver o que aconteceu na madrugada, a gente teve um grande despejo na madrugada ali, onde jogou a parada lá para baixo. A gente teve muitas ordens de compra também, não é à toa que a gente tem um lindo pavio aqui que mostra o interesse comprador. Em seguida, a gente tem um ótimo candle de alta também. No terceiro candle aqui a gente não deu continuação. Não vou considerar esse candle que está em movimento porque simplesmente ele ainda não fechou.
Mas o fato é que hoje nós vamos ter uma grande volatilidade no mercado. Hoje é exatamente um péssimo dia para quem opera alavancado. Porque saiba que a gente vai ter as pessoas querendo capturar esse movimento, as pessoas que não se prepararam lá atrás. Como eu falei, com essa liquidez, isso é uma oportunidade para a gente dar saída também, para a gente simplesmente conseguir vender mais quantidades do ativo sem que a gente derrube tanto o preço. Hoje é um dia extremamente importante, tá? O que eu acredito que vai acontecer daqui para frente, após o halving? Olha só, primeiro ponto é que você sabe que eu tenho uma tese que a gente vai entregar um pullback aí nos próximos dias, tá? Eu estou aguardando esse pullback. Inclusive, se a gente olhar para um gráfico diário, ontem eu comentei com vocês que a gente precisava aguardar o dia de ontem para entender se tivemos ou não um rompimento dessa região aqui de suporte do Bitcoin. E a gente teve o rompimento, só que a gente não teve a confirmação desse rompimento logo em seguida. Então a gente ainda continua dentro dessa lateralização aqui no Bitcoin. Diferente das altcoins, que a gente perdeu ali essa região de lateralização, onde as altcoins acabaram se desvalorizando bastante, tá? As altcoins, elas estão em um cenário bem mais prejudicial do que, por exemplo, o Bitcoin. Nesse momento, o Bitcoin ele ainda continua no seu suporte. Por isso que, nos últimos dias, eu tomei decisões, por exemplo, de realizar o lucro dentro das altcoins. Eu também tomei decisões de diminuir a minha exposição em Ether e aumentar a minha exposição em Bitcoin para ficar simplesmente mais tranquilo durante toda essa movimentação. Eu gosto bastante da tese compra no boato, venda no fato. Eu acho que isso sempre acontece. Inclusive, a gente acabou de vivenciar isso no BTC. Olha só, se a gente puxar o BTC aqui e ver essa última região que nós tivemos aqui, para quem se lembra, exatamente ali no dia 10 de janeiro foi o dia de aprovação do ETF de Bitcoin. Então, a gente tem uma compra no boato e a gente tem uma venda no fato. Muitas pessoas também esperam que o halving é um evento que vai jogar o preço do Bitcoin para cima, mas o halving em si, ele não tem um efeito para jogar o preço do Bitcoin para cima. O que o halving causa é exatamente uma narrativa onde as pessoas começam a comprar o ativo para se preparar para o halving. Só que depois que o halving acontece, ou depois que o evento acontece, por exemplo, o ETF, depois que o ETF é aprovado, nada acontece dali para frente e aí as pessoas começam a perder a sua expectativa. Simplesmente se posicionaram até aqui, a gente vai ter saídas de liquidez, então isso acaba trazendo alguns drawdowns. Eu acredito sim que a gente pode continuar quedas nos próximos dias, tá passando o evento do halving na data de hoje. Hoje, inclusive, a gente já viu nas manchetes de jornais que hoje é o dia. Hoje é o dia do Bitcoin, porque vai diminuir pela metade a emissão de novos Bitcoins, beleza? Inclusive, a gente também pode analisar como que é o comportamento do ativo os 50 dias após o halving ali. Olha só, a gente vai vivenciar o quarto halving, tá? Ainda não temos o gráfico disso daqui, mas eu coloquei aqui na tela para você exatamente os 3 últimos halving que nós tivemos. E aqui a gente consegue ver a performance do Bitcoin 50 dias depois do halving. Se analisarmos o primeiro ciclo do Bitcoin, a gente vai ver que ali, ó, nos primeiros dias que nós tivemos o halving acontecendo, nos primeiros 4 dias, não teve movimentação nenhuma, o preço ficou no 0 a 0. Depois de 5 dias ali, a gente começou a ter uma alta de 10% e a gente estabilizou exatamente em uma alta de 10% durante um longo período. Depois de 40 dias, a gente começou a dar porrada, a gente começou a subir. Se a gente analisar o segundo ciclo, assim que nós tivemos o halving, a gente ficou lateral durante mais ou menos ali 21 dias. Depois de 21 dias, a gente teve um drawdown. E aí a gente lateralizou aqui durante um tempo para depois a gente voltar a subir. Se nós avaliarmos o nosso último ciclo que nós tivemos, o terceiro halving, assim que nós tivemos o halving, a gente teve uma valorização de 13% do Bitcoin. Depois devolvemos essa valorização, voltamos para o 0 a 0, entregamos uma valorização de 18% e no final de 50 dias a gente ficou no 0 a 0.
O que eu quero mostrar para você exatamente com esses gráficos aqui? Que os 40 dias ali após o halving é exatamente um período de marasmo no mercado. Então, eu não tenho grandes expectativas de que, por exemplo, a gente vai ver a parada bombando daqui para frente. Eu posso estar completamente errado para essas próximas semanas, tá? Mas quando eu analiso os ciclos passados, eu vejo que sempre o evento ali em si, ele deixa a poeira baixar para depois a gente começar a voltar a dar porradas, tá? A gente pode estender aqui, por exemplo, esse zoom do gráfico aqui para 100 dias, só para a gente entender ali exatamente como que o mercado se comporta 100 dias após o halving. Olha só, depois dos 40 dias ali que a gente fica nesse marasmo, é aí que a gente começa a subir, é aí que a gente começa a entregar movimentações de alta. Se a gente avaliar o primeiro ciclo, depois dos 40 dias, foram porradas. Se a gente analisar ali o último ciclo, depois dos 40 dias, a gente voltou a entrar em tendência de alta, voltou a fazer uma recuperação. Se a gente olhar para o último ciclo, depois dos 40 dias ali também, a gente entregou movimentações de alta. Na verdade, depois de 70 dias, né? Mas o que eu quero dizer para você é que exatamente essa narrativa de compre no boato, venda no fato, ela vai acontecer hoje. Hoje terão players vendendo. Players que sabem que a liquidez ela vai aumentar bastante e que isso vai ser uma grande porta de saída. A gente está marcando uma história? Sim, nós estamos marcando uma história. Com a aprovação de Bitcoin, de ETF de Bitcoin, foi um marco de uma história. Para quem venceu o The Merge, foi um marco de uma história também. Você está escrevendo história. Mas não ache que esses eventos vão simplesmente fazer com que o preço suba para a lua. Pode subir? Sim, pode subir. Eu posso estar errado? Sim, eu posso estar errado. Mas eu não invisto através daquilo que eu acho. Eu invisto através de dados. E os dados me mostraram que nos últimos 3 halvings que nós tivemos, a gente teve alguns dias de marasmo ali antes da gente voltar a subir. Então espere volatilidade na data de hoje. Tome cuidado com operações alavancadas e siga simplesmente o plano. Beleza? Bom, um forte abraço, lhe desejo um excelente final de semana e eu te vejo de volta aqui no canal segunda-feira que vem. Valeu!